Em uma vila isolada na África do Sul, envolta pelas sombras das montanhas e sussurros de antigas lendas, a jovem Nombeko se preparava para a chegada de seu primeiro filho. Grávida e cheia de esperança, ela buscava refúgio na casa de sua mãe, Mama Thandiwe, uma curandeira respeitada após anos de distanciamento. O que Nombeko não sabia era que, além dos desafios da maternidade, ela teria que confrontar uma força maligna ancestral, o Siembamba. Essa entidade sombria, nascida dos medos e pesadelos da comunidade, se alimentava da energia vital dos mais vulneráveis, tal como um vírus oportunista que ataca um sistema imunológico fragilizado. Assim como o Siembamba se infiltrava nas casas e mentes dos moradores, minando suas defesas e espalhando o terror, agentes patogênicos invadem o corpo humano, buscando se multiplicar e causar doenças. Mama Thandiwe, com sua sabedoria ancestral, representava a primeira linha de defesa do corpo, a imunidade inata. Seus conhecimentos sobre ervas medicinais e rituais de proteção eram como os macrófagos e neutrófilos, células que patrulham o organismo e atacam invasores de forma rápida e inespecífica. No entanto, o Siembamba, astuto como um vírus que sofre mutações, conseguia driblar algumas dessas defesas, assim como patógenos desenvolvem mecanismos para escapar da resposta imune inata. A chegada de Nombeko e seu bebê, uma nova vida repleta de energia vital, despertou a fome insaciável do Siembamba. A entidade viu na criança uma oportunidade de se fortalecer, assim como vírus e bactérias se aproveitam da imaturidade do sistema imunológico de recém-nascidos. A gravidez de Nombeko e o parto podem ser comparados a um momento de imunossupressão, onde o corpo da mãe reduz suas defesas para evitar rejeitar o feto, tornando-a mais suscetível a infecções. O Siembamba, como um patógeno astuto, explorava as brechas na imunidade inata da vila. As defesas tradicionais, como os rituais de proteção de Mama Thandiwe, assemelhavam-se às barreiras físicas do corpo, como a pele e as mucosas, que impedem a entrada de invasores. No entanto, o Siembamba conseguia penetrar essas defesas, tal como um vírus que se adapta e encontra novas vias de infecção. O suor escorria pela testa de Nombeko, enquanto ela tentava acalmar o choro do bebê. A noite estava pesada, impregnada por uma névoa densa que parecia se infiltrar pelas frestas da cabana, trazendo consigo um odor fétido e a sensação de olhos invisíveis a observando. O Siembamba estava próximo. Dentro do corpo de Nombeko, a batalha já havia começado. Os receptores Toll-like, sentinelas vigilantes, detectaram a presença da entidade maligna, soando o alarme. Macrófagos, os anciãos do sistema imune, se mobilizaram, engolfando as partículas de medo e desespero que o Siembamba espalhava como esporos. No sangue, neutrófilos, guerreiros implacáveis, corriam em direção ao campo de batalha, armados com enzimas e substâncias tóxicas, prontos para destruir qualquer célula que ousasse abrigar o mal. As células NK, caçadoras silenciosas, patrulhavam os tecidos, eliminando as células infectadas, que se contorciam em agonia sob o poder do Siembamba. A cada ataque, a inflamação aumentava. Citocinas, mensageiras frenéticas, corriam de célula a célula, espalhando a notícia da invasão e convocando reforços. A pele de Nombeko ardia, seu coração pulsava acelerado, e a febre a consumia como um fogo interno. Mas a imunidade inata não era suficiente. O Siembamba, astuto e mutante, escapava das armadilhas, se disfarçava e contra-atacava. Era a hora da imunidade adaptativa entrar em cena.
As células dendríticas mensageiras da linha de frente haviam capturado fragmentos do Ziembamba, pedaços de sua essência maligna, e processado-os em seu interior. Agora, exibiam esses fragmentos como troféus, ligados às moléculas do MHC, o complexo principal de histocompatibilidade. Eram como bandeiras de guerra, anunciando a identidade do inimigo. Essas células dendríticas, carregando os antígenos do Ziembamba, migraram para os linfonodos, verdadeiros campos de treinamento do sistema imune. Lá, encontraram os linfócitos T, guerreiros especializados em reconhecer e destruir células infectadas. Os linfócitos T auxiliares, com seus receptores TCR ávidos por informação, inspecionavam cada molécula de MHC apresentada pelas células dendríticas. Era um processo meticuloso, uma busca por um encaixe perfeito entre o receptor TCR e o complexo MHC antígeno. Quando a combinação era exata, um choque de reconhecimento percorria o linfócito T, ativando-o para a batalha. Mas a apresentação do antígeno não era suficiente. Para garantir uma resposta imune completa, moléculas coestimulatórias entravam em cena. Eram como apertos de mão entre as células, confirmando a necessidade de ação. CD28 nos linfócitos T se conectava a B7 nas células dendríticas, transmitindo sinais de alerta e intensificando a resposta. Essa sinapse imunológica, uma dança complexa de reconhecimento e ativação, desencadeava uma cascata de eventos. Os linfócitos T auxiliares, cheios de energia e propósito, liberavam citocinas, mensagens químicas que amplificavam a resposta imune. Interleucina 2, como um grito de guerra, estimulava a proliferação de linfócitos T citotóxicos, os guerreiros encarregados de destruir as células dominadas pelo Ziembamba. Enquanto isso, os linfócitos B, com seus receptores BCR, também reconheciam os antígenos do Ziembamba. Ativados pela sinapse imunológica e pelas citocinas, se transformavam em plasmócitos, verdadeiras fábricas de anticorpos. Anticorpos específicos contra o Ziembamba inundavam a corrente sanguínea de Nombeco, prontos para neutralizar e marcar o inimigo para destruição. Os linfócitos B, em uma explosão de atividade, se transformaram em plasmócitos, fábricas de anticorpos. Anticorpos específicos contra o Ziembamba inundaram o corpo de Nombeco, como flechas mágicas que perseguiam o inimigo, neutralizando-o e marcando-o para a destruição. A batalha era feroz. O Ziembamba se contorcia, se multiplicava, tentava confundir as defesas de Nombeco. Mas a cada ataque, a memória imunológica se fortalecia. Células de memória, guardiãs da experiência, registravam cada detalhe do inimigo, preparando o corpo para futuros encontros. Nombeco, em meio ao delírio da febre, sentia a força da luta dentro de si. Era como se cada célula, cada molécula, cada receptor estivesse unido em um propósito: defender a vida, proteger o futuro. E no silêncio da noite, enquanto o vento uivava lá fora, uma nova onda de anticorpos se espalhou pelo corpo de Nombeco, como uma aurora de esperança. A febre começou a ceder, a respiração se acalmou e o choro do bebê se transformou em um murmúrio tranquilo. O Ziembamba, enfraquecido e acuado, recuava diante da força da resposta imune. A teia do terror se desfazia, fio a fio, revelando a força interior de Nombeco e a esperança de um novo amanhecer.